Graça e paz, amada igreja. Que bênção que mais uma quarta-feira chegou nas nossas vidas e temos esta oportunidade de juntos estudarmos a palavra de Deus. Não há nada melhor, irmãos, porque a palavra de Deus é o que nos alimenta, é que nos dá sustância. Estudando a palavra de Deus, nós encontramos respostas, inclusive para perguntas que muitas vezes nós nem sabemos que tínhamos no nosso coração. A palavra de Deus nos abre a mente, nos descortina, mistérios do Senhor e certamente, irmãos, nos ajudam nesta caminhada que muitas vezes é uma caminhada dura, uma caminhada difícil, e a palavra de Deus é o alimento que nos sustenta. Então, a nossa oração é que por meio desta transmissão online, deste culto doutrinário no lar, Deus esteja trazendo edificação para a sua vida, para a sua família, para o corpo de Cristo, gerando um crescimento que procede do Senhor. Hoje, irmãos, nós vamos dar continuidade à exposição aqui do evangelista Mateus, o capítulo de número 15, nós vamos ver um pouco assim, a partir do versículo 21 até o versículo de número 28, esse texto que tem por título A Mulher Cananeia, que também é descrito lá em Marcos capítulo 7, versículo 24 até o versículo 30, e em alguns momentos nós iremos fazer algumas referências também ao evangelista Marcos. E, irmãos, esse é um texto muito curioso da palavra de Deus, e certamente, por ser um texto muito curioso, é um texto que também ele ficou muito conhecido, talvez seja uma das passagens mais conhecidas ali na vida do Senhor Jesus Cristo. E eu acredito que pelo fato de Jesus aqui, não é, de forma tão diferente, ele basicamente dar um não para um alguém, e este alguém seria uma mulher, esse alguém seria uma mãe necessitada, ok? Nós vamos ler aqui então esta passagem, fazendo aqui algumas pontuações para que entendamos o contexto desta passagem, mas eu já vou salientar, irmãos, que nesta noite nós iremos abordar apenas um aspecto dessa história que nesta noite salta aos meus olhos e eu entendo que será o Espírito Santo do Senhor falando conosco, justamente atendendo ali necessidades que nós tenhamos aqui neste momento. Então o Espírito Santo do Senhor falará por meio desta abordagem, desse aspecto único aqui nessa passagem desse texto, ok? Mas vamos à leitura, irmãos. O versículo 21, Mateus diz que partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. É interessante que o evangelista Marcos, aqui, ele vai declarar que quando Jesus ele chega a Tiro e Sidom, ele entra numa casa e havia ali um objetivo em Cristo Jesus de que ninguém soubesse que ele ali estivesse. E aí nós levantamos aqui, no mínimo, duas possibilidades. A primeira delas é que Jesus ele não estava procurando ali, para o seu ministério, uma grande publicidade ali naquela região. O que Jesus Cristo ele mais almejava neste momento era levantar discípulos e não tratar com as multidões. E a outra possibilidade é que é provável que talvez Jesus Cristo quisesse apenas um tempo para descansar. Embora o ministério de Jesus até aquele momento ainda fosse curto, mas era um ministério muito intenso e pouco tempo ele encontrava para descanso, porque as multidões sempre estavam ali ao seu encalço, no seu encalço. Então ele vai para Tiro e Sidom, ele vai para uma casa e Marcos revela, ele não queria que ninguém soubesse disso. Mas então, versículo 22, que uma mulher cananeia, uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, que morava provavelmente ali próximo, ali daquela região. Inclusive o evangelista Marcos, ele vai apresentar essa mulher não como uma cananeia, mas como uma mulher grega de origem ciro-fenícia. E isso pode significar que esta mulher grega
aqui apresentada por Mateus como mulher cananeia, for apresentada assim por este evangelista por ter ali uma descendência cananeia. Talvez ela tivesse uma parentela ali naquela região. Ou uma outra possibilidade é que era alguém que realmente morava por ali naquela região, já havia se estabelecido ali e comumente já era conhecida como alguém que fazia parte daquela comunidade. Então ela seria conhecida como uma mulher cananeia, mas na realidade ela era grega, de origem sírio-fenícia, logo ela não fazia parte do povo de Deus de Israel, ok? Aí diz então que quando ela se aproxima de Jesus, ela toma conhecimento que Jesus estava ali naquela casa, então ela clama: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, um grande problema que esta mulher estava vivendo, né, na sua casa, no seu núcleo familiar, e ela já apresenta um diagnóstico que, a saber, né, do resultado dessa história, era um diagnóstico certeiro. Era uma menina, né, que estava sendo ali atormentada por espíritos imundos. E aí diz o versículo 23 que ele, porém, no caso Jesus, não lhe respondeu palavra, né, não deu atenção ao clamor daquela mulher, à necessidade daquela mulher. E então os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, no sentido de, não é atende esta mulher, mas no sentido de manda ela ir embora, pois vem clamando atrás de nós. A mulher via gritando, né, atrás ali da comitiva dos discípulos e do Senhor Jesus Cristo, o que certamente chamaria a atenção de outras pessoas e não era o que Jesus queria, não é? E aí o versículo 24, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E diz o texto que ela, porém, veio, né, se aproximou mais de Jesus e o adorou, né? O adorou ali dizendo, esse o adorou, é provável que ela tenha se prostrado diante de Jesus, é provável que ela tenha ali se inclinado diante dele, né, o que era o costume diante ali dos profetas que surgiam, né? Algumas pessoas às vezes tinham essa reverência, no caso aqui Mateus coloca que foi um ato de adoração, né? Adorou dizendo: Senhor, socorre-me, né? Então clamando ali para que Jesus a ajudasse. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É interessante aqui que lá em Marcos, no capítulo 7, no versículo de número 27, a resposta de Jesus foi: deixa primeiro que se fartem os filhos, né? Deixa primeiro que se fartem os filhos. Quando ele usa essa palavra primeiro, lá Marcos apresenta isto, Cristo está como que declarando que a primeira responsabilidade dele, ali como filho de Deus, né, como Messias, seria pregar a Israel, não é? Mas isso não implicava que os gentios jamais seriam alcançados. Isso ali, né, na abordagem de Marcos, quando ele usa a palavra primeiro. Então, deixa primeiro eu atender aqui a Israel, aí nós entendemos, né, de maneira lógica, então depois eu irei, né, até vocês, até os gentios, aqueles que não são da casa de Israel. Então, de certo modo, isso implicava que chegaria o momento em que os gentios eles seriam também beneficiários ali das bênçãos de Deus. Então, aqui já era Jesus apontando, né, para a mensagem que seria estendida a todo mundo. O que Paulo, né, ele vai revelar aqui em Romanos capítulo 1, no versículo 16, Paulo vai revelar isto quando ele escreve: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, Cristo aqui, ele dá um não para esta mulher, mas Marcos, ele abre um pouco mais o leque e declara, é um não naquele momento, mas ele deixa claro que chegaria a hora. Mas, obviamente, irmãos, que a necessidade desta mulher era, naquele instante,
não poderia esperar, não é? Alguns anos ainda como se passariam até que o evangelho fosse aberto para todos os gentios também. E aqui então tem esse texto clássico, né? Quando ele basicamente, né, se refere a esta mulher como sendo um cachorrinho, né? Na realidade ele fala de uma forma bem generalizada. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Havia sim ali uma prática zombeteira, né, com zombaria, em que os judeus eles se referiam aos gentios, aqueles que não eram judeus, como cachorros, né? E quando um judeu ele chamava um gentio de cachorro, ele estava zombando, ele estava rebaixando. Aqui, com este diminutivo que Cristo usa, cachorrinhos, dá-nos a entender que na realidade Cristo estava se referindo a ela e aos gentios como um cachorro ali doméstico, como um animal, sendo um animal doméstico, né, que vive dentro das residências e não os cães que viviam soltos, né, então aí pelo mundo, pelas ruas. Então, de certo modo, Cristo não estava zombando dela, mas estava colocando-a ali no seu devido lugar, não é? Então, os filhos que recebem o pão, não é? E ele não poderia tirar esse pão dos filhos e lançar então para os cachorrinhos, para os animais ali domésticos. E aí no que ela responde, no versículo 27, então ela contudo replicou, sim senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, vem a conclusão, lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres, e desde aquele momento sua filha ficou sã. Então, nós cremos que desde este momento, sem que Cristo inclusive fosse até a menina, ali o demônio que estava alojado no seu corpo, então foi retirado, foi expulso e essa garota, ela ficou bem. Ok, irmãos? E eis aqui, inclusive, o aspecto que nós queremos abordar nesta noite, neste nosso estudo doutrinário, né? Tem tantas coisas que poderíamos aprender aqui nessa passagem, tantas lições que nós poderíamos tirar aqui, inclusive já estudamos em alguns momentos, já ouvimos sermões baseados aqui, mas eu quero abordar, como eu disse, apenas um aspecto. E que aspecto é este? Justamente esta resposta que a mulher deu a Jesus no versículo de número 27. Quando ele, de certo modo, está dizendo um não a ela, não é o momento, não é agora, mas ela replica, é verdade, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, essa resposta dela, irmãos, é um indicativo de fé, mas não apenas de fé, mas também de grande humildade, né? Inclusive ali somada a uma adoração, porque lembremos-nos que ela estava com uma postura de adoração. Ela veio até Jesus, Jesus não lhe dá atenção, os discípulos de Cristo tomam uma atitude ali de, repele esta mulher, despede esta mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Ela então adora a Jesus, ela insiste, persiste. Cristo dá uma resposta lógica, colocando-a no seu devido lugar. Ela aceita esta posição de Jesus, ela se aceita como sendo essa cachorrinha, não é? Fazendo parte deste povo que era cachorrinho, mas dá então essa resposta, uma resposta de fé, junto com a adoração, mas que demonstra uma grande humildade no ato de uma humilhação, né, por parte desta mulher. Então, ela estava demonstrando com esta atitude que ela sabia que, de fato, ela era uma pecadora e que ela não merecia nenhuma bênção ali da parte de Deus. Ela estava reconhecendo isto, ela estava declarando isto, ela estava dizendo, sim, Senhor, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu sou, não é? Eu sei da minha posição, eu sei que eu não sou merecedora, não é? Da tua graça, da tua atenção. E ela se reconheceu, né, como sendo, então, esta pecadora. A sua resposta, então, foi
caracterizada por uma total ausência de orgulho, de autoconfiança. Ela não discute com Jesus, ela não exige nada, ela se coloca ali à mercê, aceitando totalmente ali a palavra de Cristo e se humilha diante dele, né? Quando ela diz: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, a palavra de humilhação, né? Humildemente, com fé e adorando, ela então ali tem essa atitude, ela se apresenta diante de Cristo. O que fez com que gerasse então o que eu quero aqui chamar de uma grande comoção em Cristo. Isso moveu o coração de Jesus. Isso mudou, inclusive, irmãos, ali a intenção de Cristo. Obviamente, irmãos, que como Deus, Jesus onisciente, ele sabia que tudo isto iria acontecer. Mas olhando aqui para a história, da forma como foi escrito, Jesus, ele se põe à mercê desse contexto. Ele se põe à mercê desta retórica, não é? Dessa história como ela é contada, inclusive porque ele queria deixar grandes lições para nós. Diz o texto aqui que esta comoção gerada em Cristo mudou ali, né, como que o coração de Jesus, né, fez com que ele concedesse o que desejava o coração daquela mulher, daquela mãe. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha então ficou sã. Então eu quero abordar este aspecto em que esta mulher, com a sua palavra, com a sua insistência, com o seu ato de adoração, tendo fé, ela foi humilde. Ela pediu a Jesus, mas ela pediu se humilhando diante de Cristo. Ela pediu a Jesus num ato de humildade. Ela não foi, de maneira alguma aqui, ela não demonstrou nenhum tipo de orgulho, nenhuma autoconfiança. E tenhamos em mente, há uma diferença muito grande entre ser humilhada e se humilhar, não é? Ela não foi humilhada, mas ela se humilhou ali diante de Jesus. E isto, entre aspas, moveu o coração de Jesus. Ok, irmãos? E aí eu quero trazer então 3 aplicações para nós aqui finalizarmos. E eu espero então que essas 3 aplicações tragam um ensinamento a nós, traga um crescimento, fale profundamente ao seu coração, a você que está passando neste momento por grande necessidade, e eis aqui um exemplo, né? A nós seguirmos o exemplo desta mulher cananeia, grega, cirofenícia, e que ao fim de tudo deu tudo certo por causa da atitude que ela teve. Então a primeira aplicação é basicamente uma pergunta, é um questionamento. Quem somos nós para merecermos a atenção de Deus? Quem somos nós, irmãos? Eu diria, irmãos, nós não somos ninguém para merecermos a atenção de Deus. O próprio salmista, lá no Salmo de número 8, versículo 4, ele pergunta: quem é o homem para que dele te lembres e o filho do homem que o visites, né? Quem é o homem? Nós não somos nada, irmãos, nós não somos ninguém. Perto de Deus, irmãos, nós somos poeira cósmica, irmãos. Perto de Deus, nós somos apenas pecadores, nós somos imundos, nós merecemos o sofrimento. Nós não temos bondade alguma no nosso coração, irmãos. Nós temos uma inclinação para os prazeres da carne, nós temos uma inclinação para fazermos tudo aquilo que vai de encontro à vontade do nosso Deus, né? Ai de nós se não fosse o Senhor. Então, quem somos nós para termos orgulho, para termos uma autoconfiança, para declararmos algo para Jesus, para darmos ordem a Ele, para dizermos que vai ser assim ou assado, né? Nós não somos ninguém. Devemos ter sempre a real noção de quem nós somos. Nós somos seres que não merecem nada por si mesmos, né? Aproximando-se de Deus, entrando na sala do trono, se colocando em oração, independente de qualquer necessidade que tenhamos, devemos sempre lembrar de quem nós somos e também, claro, de quem Ele é. A segunda aplicação, irmãos, é que um coração consistente e esse coração consciente
e esse coração contrito. Então, um coração consciente, consistente e contrito de seu estado pecaminoso, ele toca o coração de Deus. Aí sim, né? Eu me aproximo diante de Cristo, não com orgulho, não com autoconfiança, mas me humilhando de forma humilde, reconhecendo o que eu sou. Esse coração consistente nessas ideias, esse coração consciente, este coração contrito, né, desse estado pecaminoso que há em mim, vai tocar o coração do Senhor. Veja o que o próprio Deus disse ali a Salomão em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e o versículo 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, qual é a primeira coisa que ele diz ali? Se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então o próprio Deus disse, né, aquele que se aproximar de mim de forma consciente, ali totalmente contrito, né, consistente nessa ideia de que eu sou um pecador, né, de que eu não mereço, se humilhando, orando, buscando e se convertendo, então ele ouviria então as nossas orações ali dos céus. E ele certamente iria fazer com que resoluções viessem, né, diante ali das nossas necessidades. E a terceira aplicação que eu trago é que Jesus, né, o mesmo que estava aqui diante desta mulher, que ficou muito comovido ali pela palavra desta mulher e que demonstrou uma mudança ali, né, na sua atitude, na sua intenção. Esse mesmo Jesus, ele sempre intercederá pelo que se humilha, né? Pelo contrito de coração. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 4, 14 até o versículo de número 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém, irmãos. Em Cristo nós temos um sumo sacerdote e ele se compadece das nossas fraquezas. Ele é aquele que intercede por nós, né? Junto com o próprio Espírito Santo, que também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus Cristo, que é o novo e vivo caminho que nos leva ali até a presença do Pai. Então, esse mesmo Jesus que estava diante daquela mulher grega, daquela mulher ali cirofenícia, aquela mulher cananeia, e que se compadeceu dela por causa do seu ato de humilhação, esse mesmo Jesus também intercederá hoje pelo contrito, por aquele que se humilha diante do Senhor. Então, basicamente, essas três aplicações que eu aprendo com esse aspecto maravilhoso da vida desta mulher, que se humilhou diante do Senhor e mudou ali o coração de Cristo. Então, primeiro, quem somos nós para merecermos a atenção de Deus? Nós não somos ninguém, irmãos, por isso devemos nos despir todo o egoísmo, todo o orgulho, toda a autoconfiança, se aproximando diante dele com uma necessidade no coração. E a segunda aplicação é que um coração consciente, um coração consistente, né, ali do seu estado pecaminoso, um coração contrito, toca o coração de Deus, né? E eu vou usar mais uma vez entre aspas, muda o coração ali do Pai. E a terceira aplicação, Jesus, o mesmo que ali estava, ele sempre intercederá em favor ali do contrito, daquele que se humilha. Amém? Então, certamente todos nós temos muitas necessidades, mas então vamos nos aproximar diante de Cristo de forma ousada, confiando que Ele está a nos ouvir, amém, mas também se humilhando diante dele.
tomando como exemplo esta mãe, esta mulher, que ouviu ali palavras que alguns na primeira já tinha, né, se afastado, mas ela persistiu, ela insistiu, ela não desistiu, ela ouviu uma palavra ali que a colocava numa determinada situação, ali numa segunda instância, ela aceitou, ela se humilhou e o coração de Cristo foi quebrantado, houve ali uma grande comoção no coração de Cristo, a ponto dessa mulher receber então a sua graça. Que seja assim na sua vida, que seja assim na minha vida também. Aproximemos diante do Senhor de forma humilde, se humilhando diante dele. Ele é Deus, é o nosso Senhor e nós somos os seus servos. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te ajude e que o seu ato de humilhação toque no coração do Pai. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, pela tua palavra explanada. Ó Deus, toca nos corações dos necessitados. Espírito Santo de Deus nos leva sempre a uma atitude de humilhação diante do Pai. Que tenhamos o coração contrito em todo o tempo, conscientes do nosso estado pecaminoso, Pai. Não somos nada, não somos ninguém. Se não for o Espírito Santo de Deus em nós, ai da nossa vida, Pai. Faz assim então, ministra ao coração da tua igreja e que sejamos um povo, sim, que se humilha hoje diante de ti, para um dia, pelo Senhor, sermos exaltados. Faz assim, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Paz.